Amados, como vocês estão? Espero que estejam na paz do Senhor Jesus. Espero que Jesus tenha falado no coração de vocês. Em tempos tão difíceis que estamos passando, que estamos vivendo, as incertezas da vida, a saudade, dos amigos, da família e até mesmo dos filhos. Mas muitas vezes Deus nos coloca a viver cada situação para que possamos sermos e nos tornarmos pessoas melhores. Para que possamos refletir mais sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos e refletir sobre o que fizemos, sobre o que podemos fazer e nos tornar pessoas melhores. Sim. A cada dia nós podemos nos tornar pessoas melhores, entender mais o próximo e entender a nós mesmos. E no dia de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? Quantas casas talvez devem ter uma Bíblia, 2, 3, que está ali às vezes fechada, que está ali às vezes só acumulando uma poeira e ninguém se alimenta da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar para você, não importa se a sua Bíblia está ali já um dia, 2, 3, um ano, mas que você olhe para ela nesse momento e tenha vontade no seu coração de entender a palavra do Senhor. Então eu quero falar para você que é muito importante ler a Bíblia. Não precisa ter medo de riscar, de anotar na sua Bíblia. Você pode usar lápis, caneta. Claro que não devemos sujar a nossa Bíblia por sujar, mas para manusear, se for preciso trocar a Bíblia, porque você já consumiu-a, porque você já fez muita anotação, porque você precisa de uma outra nova, troque-a. É preciso gastar a sua Bíblia lendo ativamente. É bom riscar trechos e palavras para gravar mais ainda no seu coração. O que está escrito no livro do profeta Isaías 21:10. Por eu riscar e meditar muito esse versículo, eu já até o gravei. Ó povo meu, pisado, molhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Desde que li essa palavra na Bíblia e a risquei, ficou gravado no meu coração e é bom estar na memória. Mas as passagens bíblicas também devem estar em nosso coração e é por isso que você precisa riscar a sua Bíblia. Não é apenas uma maneira de falar, mas é a verdade. A Bíblia foi escrita para você. A palavra é um amor especial de Deus para um de nós, para cada um de nós. Não são palavras jogadas. Jesus nos ama demais, de modo especial e único.
Você precisa conhecer a palavra de Deus, mastigá-la e ruminá-la, ou seja, meditar o que foi lido. Se você escrever palavra por palavra do que aprendeu ao meditar, isso ficará gravado no seu coração. Na hora em que a coisa apertar, o que virá no seu coração não será angústia, mas a palavra de Deus. Só por isso vale a pena ler a palavra de Deus, mastigar e digerir seu conteúdo dia por dia. Deus quer que você faça isso todos os dias, mesmo que seja pouco, faça-o. É o mesmo que aconteceria se a pessoa não quisesse mastigar por preguiça. Ela já estaria condenada à morte. A pessoa que tem anorexia deixa de comer, vai ficando desnutrida até ficar muito doente ou morrer. Assim é com a palavra de Deus. Você não pode deixar de ler, porque ela é alimento necessário, sólido para todos os dias. A palavra de Deus está aí para salvá-lo continuamente. Não seja preguiçoso, é preciso mastigar e não só engolir o ensinamento da palavra de Deus. Se você não sabe das promessas de Deus para a sua vida, como você vai saber se estão sendo cumpridas, se estão se cumprindo? Precisamos saber quais são e buscá-la na hora certa. Quantas pessoas morrem na praia angustiadas porque não sabem das promessas de Deus? Uma Bíblia grossa como a nossa, cheia de promessas de Deus, se você não as conhece é porque não lê. É muito fácil identificá-las, são coisas que Deus promete. Por exemplo, Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Lucas 11:13, se vós que sois mais sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Efésios 6:8, estais certo de que cada uma receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. A Bíblia está repleta de promessas de Deus. Veja bem, são promessas de um Deus fiel que sempre cumpre a palavra dada a seus filhos. Podemos confiar nas palavras de Deus, podemos correr risco por elas, Deus não falha, por isso vale a pena conhecer as promessas que Ele nos faz. E o que é mais importante, devemos gravá-las em nossa mente, em nosso coração, assim anote diariamente as promessas de Deus que encontrar na leitura. Nem sempre vamos encontrar promessas divinas nos trechos que lermos. Se não a encontramos, nada teremos que anotar. Contudo, são tantas as promessas de Deus que encontraremos muitas com frequência. Eis alguns exemplos. Também temos as ordens de Deus e as leis que as regem nas Sagradas Escrituras. Há várias leis que precisam seguir, por exemplo, você não vai colocar um aparelho que é de 110 volts na tomada de 220? Quanta gente se estragando e estragando a vida de muita gente porque não segue o manual da palavra de Deus. Deus tem ordens e mandamentos que não são pesados. Você precisa conhecer a palavra de Deus e suas ordens. Se sua vida está uma desordem, porque você não conhece as ordens de Deus para ela. Deus, que é Pai, tem restrições claras para nortear a nossa vida.
Ele manda, prescreve, proíbe, ordena, tudo para nos conduzir como filhos muito amados. Seguir seus mandamentos, obedecer-lhes as ordens, é o segredo da vida. É o nosso interesse. Portanto, conhecer e guardar as ordens que Deus nos dá, tal como acontece com as promessas. As ordens de Deus são abundantes na Bíblia, embora não as encontremos no seu diário. É bem simples distingui-la. Mateus 5:37 Dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Marcos 16:15 Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 6:27 e 28 Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Em geral, o verbo no imperativo. Dai, fazei, ide, buscai, recebei, perdoai. Sede é sinal de uma ordem. Os princípios do reino bem poderia chamar-se leis do reino de Deus. Não são denominados assim para não confundi-los com ordens ou mandamentos, mas os princípios são leis que governam o reino de Deus, ou seja, no reino as coisas funcionam desta maneira. Neste mundo, tudo é regido por leis. Os astros, os minerais, as plantas, a eletricidade, o corpo humano. As leis são princípios imutáveis que determinam o modo de ser de cada uma dessas coisas. O cientista precisa conhecer os princípios que regem a sua ciência. O reino de Deus também é regido por princípios eternos, imutáveis, leis permanentes. O reino de Deus funciona da maneira descrita nesses princípios. Deus quer revelar aos seus filhos o segredo do reino, os mistérios do mundo sobrenatural. Em Lucas 6,36 diz: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado. É assim que funciona o reino de Deus. Lucas 18,14 Todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Queiramos ou não, é assim que funciona o reino de Deus. Tito 1,15 Porque nada trouxemos a este mundo, como tão pouco nada poderemos levar. E não levamos nada, gente. O que Deus está dizendo para mim hoje, para você? Se você está acostumado a digitar, digite. Mas é muito importante escrever, você o assimila melhor. Fazer o diário espiritual exige esforço, até você ler com lápis ou caneta o ajuda a não dormir, pois o estudo é feito de forma mais ativa. Anote a mensagem todos os dias, não deixe que ela se perca, faça anotações bem pessoais com suas próprias palavras. Seja simples, nada de complicação. Como
colocar o estudo bíblico em prática? Depois de achar as promessas, as ordens, os princípios eternos, você vai escrever no seu diário espiritual, feito com a leitura da palavra, a seguinte pergunta: como vou colocar isso em prática? E então a Bíblia vai ser digerida e assimilada por você. Eu digo que este livro, a Bíblia, no meu dia a dia, é um livro de receita. Eu sei que existem outros métodos, mas eu lhe apresento esse. É preciso ler a palavra, mas só isso não basta. É preciso ruminar e se alimentar dos ensinamentos dela. Eu sou o resultado desse método, da Bíblia, no meu dia a dia, graças a Deus. Eu conheço as promessas de Deus e me arrisco nelas na fé. Da mesma forma, tento seguir as ordens afinco. Os princípios bíblicos não mudam. Meus queridos, meus irmãos, não podemos ser diferentes, não podemos ser indiferentes aos ensinamentos da palavra de Deus. Se cada um varresse à frente da sua casa, a nossa rua ficaria limpa. Se a nossa rua está suja, porque não a estamos limpando. Não adianta a prefeitura vir limpar, é preciso que cada um tome a atitude de fazer isso. Da mesma forma, essa graça não se faz apenas com bons propósitos, mas se faz com a leitura e a vivência da palavra de Deus. Então, amados irmãos, hoje a gente falou sobre como aprender da palavra e do amor de Deus, né? Das promessas dele para a nossa vida. Falei bastante. Espero que juntos possamos realmente entender da palavra, se alimentar da palavra, que a palavra possa ser semeada no meu e no seu coração a cada dia, que o Senhor possa estar na nossa mente, no nosso coração a todo instante, que sempre possamos falar com Deus e tudo aquilo que não for certo no nosso caminho, tudo aquilo que Deus não aprovar na nossa vida, que Ele possa nos desviar do caminho errado, que Ele possa fazer com que enxergamos que aquela atitude foi errada, que nós podemos ser humildes para reconhecer quando a gente errar, quando a gente magoar. E enfim, espero que vocês possam ter uma semana abençoada. É muito importante também, se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que vocês gostam também sobre a palavra de Deus, para que elas também sintam no seu coração vontade de falar do amor de Deus. E semeando essa sementinha ali, aqui, devagarinho, as plantinhas vão crescendo, germinando e ficando cada dia mais belas, florescendo no amor de Deus.